Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos escolhidos para ter comunhão. Dia 17. Respeitando uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 12, versículo 10b. Respeito começa com uma perspectiva divina. Significa olharmos uns para os outros sob o ponto de vista de Deus como criaturas eternas. João, capítulo 3, versículo 16. Escolhidas por Ele para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E também olhar uns para os outros como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Respeitar denota constantemente nos lembrarmos de que, em breve, compartilharemos o céu com aqueles que agora estão em nosso pequeno grupo e na igreja, e com os que temos dificuldade de respeitar. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 24. Uma expressiva demonstração de respeito é o simples ouvir. Fazemo-nos presentes e abrimos os ouvidos para escutar os corações feridos e angustiados, os sonhos e desejos mais profundos uns dos outros. O Deus do universo ouve todas as nossas orações. Jesus ouviu aqueles que o rodearam. Devemos ouvir nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse ouvir significa que não nos apressaremos para tentar corrigir os fatos, nem apresentaremos respostas rápidas. Respeitamos os outros o suficiente para deixá-los compartilhar a história toda. Algumas vezes, tudo o que precisamos é que alguém ouça o que temos no coração. Respeitar significa dizer que confiamos nos outros em vez de presumir que agirão errado ou não farão melhor do que faríamos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Também demonstramos respeito pelo modo como falamos dos outros quando não estão por perto. Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que a fofoca. Provérbios capítulo 16, versículo 28. A fim de agirmos com respeito, devemos fazer qualquer coisa para proteger a reputação e a dignidade de nossos irmãos e irmãs em Cristo, em vez de darmos razão à fofoca e espalharmos rumores. A Bíblia ensina que o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Temos êxito em demonstrar respeito mútuo quando, de fato, procuramos ser cuidadosos e não somente sinceros. Ter tato é pensar antes de falar, sabendo que o modo de dizer algo influenciará na recepção da mensagem. A crítica é mais bem recebida quando apresentada com amor. Sendo cristãos maduros, devemos sempre falar a verdade, mas dizê-la em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes de falar francamente com alguém, pergunte-se: por que estou dizendo isso? Minhas palavras vão edificar ou derrubar essa pessoa? O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Compreensíveis e não exigentes. Respeitamos o outro quando os tratamos do modo como desejamos ser tratados. Lucas capítulo 6, versículo 31. Que comportamento você espera das pessoas que trabalham com você? Que sejam exigentes ou compreensivas?
Temos de ter consideração com os sentimentos dos outros e com as pressões que enfrentam. Às vezes, não estão se sentindo bem, passaram por um dia difícil, etc. A Bíblia diz: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios capítulo 16, versículo 21. O melhor lugar para praticar o respeito é em nossa casa e pequeno grupo. Frequentemente somos mais bem educados com pessoas estranhas do que com as que vemos todos os dias. Gentis e não julgadoras. Mesmo quando discordamos, devemos ser corteses e respeitosos e nos concentrar primeiramente em nosso comportamento. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13. Educados e não rudes. Quando somos tratados rudemente, não precisamos responder no mesmo tom. Como discípulos de Cristo, aprendemos a responder com bondade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Somente mais uma observação sobre respeito. Deus confia nos pastores e nos líderes espirituais de sua igreja para cuidar de vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eles precisam ensinar corretamente a palavra de Deus, confrontar os falsos ensinamentos antes que se espalhem, proclamar o evangelho aos não cristãos, orar por todas as pessoas, inclusive por você e por sua família, escolher e treinar novos líderes e fazer tudo isso enquanto servem de exemplo do que significa ser discípulo de Jesus. 1º e 2º Timóteo e Tito. Nem todos conseguem facilmente ter tato, ser compreensivo, gentil e bem educado, mas é necessário que seja. Quando for fazer as anotações em seu diário hoje, pense sobre essas coisas e peça a Deus que o fortaleça através do Espírito Santo para capacitá-lo. Promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Romanos capítulo 14, versículo 19. Para pensar, o respeito começa com uma perspectiva divina. Versículo para memorizar. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 12, versículo 10b. Questão para considerar. Qual das maneiras de demonstrar respeito aos outros representa maior desafio para você?